De 1999 até 2002, o programa TV Terror da Rede TV era um grande promissor para nós que somos fãs de filmes de terror. Porque ele exibiu um monte de filme muito louco de terror lá nos anos 90, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. No Retrotrash de hoje a gente vai estar falando do TV Terror. Eu vou desbloquear sua memória com alguns filmes que foram exibidos no TV Terror, que era a pedra no sapato do Cine Sinistro. Se liga. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Retrocine. Eu sou o Will, eu adoro desbloquear a memória das pessoas, resgatando aqueles filmes antigos que, assim por dizer, são conhecidos hoje, mas que tacaram o terror e fizeram maior sucesso nos tempos de TV aberta. Você tá colando aqui no canal pela primeira vez, quer dar uma força, quer ajudar o canal a crescer? Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e deixa um like se você gostar desse vídeo, e também compartilha com outras pessoas que você sabe que elas adoram desbloquear memórias, ainda mais quando se trata de filmes de terror. Em 20 de novembro de 1999, depois que a Manchete deixou a gente super triste com os seus fins de atividades ali no finalzinho da virada do milênio, a Rede TV era uma promessa de felicidade não só para mim, mas como para muitas pessoas que eram muito apegadas com a programação da extinta Rede Manchete. E a Rede TV começou ali no início, meados de 99, com uma programação que era desde séries até filmes, como TV Magia, TV Arte, TV e o TV Terror. Mas o TV Terror era o que mais chamava a atenção do público mais jovem, ou até mesmo do público mais velho, mas que era cliente assíduo das locadoras no finalzinho ali dos anos 90. E era uma promessa de felicidade. Não, agora a gente vai ter uma programação toda específica ali em séries e também em filmes. Filmes grátis, né? Agora você não precisava mais ir para a locadora. O TV Terror ficou um bom tempo tendo seu horário fixo ali de início às 10h15 da noite. E se eu não me engano, ele passava depois, na verdade ele começava depois do seriado Friends, que é aquele seriado daqueles amigos lá que todo mundo gosta. Ou não, né? Como o TV Terror não tinha apresentadores, bastava aquela abertura ali do TV Terror começar que a gente ficava muito crazy esperando para saber qual era o filme que ia passar naquele dia, naquela noite. E sem contar que a abertura do TV Terror eu achava muito crazy, muito louca. Uma mão bem fantasmagórica embaçava a tela de uma TV de tubo. E alguns gritos de pavor, mano, era muito crazy, velho. Mas depois de um tempo, o TV Terror começou a ter muitas mudanças de horário. E isso era devido para ele bater de frente com o Cine Sinistro, no início ali dos anos 2000. E aí o TV Terror começou a ser exibido no mesmo horário que o Cine Sinistro, à meia-noite. O Cine Sinistro, com a sua apresentadora vampira, que eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o vídeo, tava dando um preju na audiência do TV Terror. E depois disso, o TV Terror passou a ser exibido a 1h da manhã e já era muito tarde. E o público começou a reclamar porque alguns filmes eram reprisados entre 2, 3, 4 até 5 vezes o mesmo filme. Já cheguei a pegar um dia, uma noite, né, na verdade uma madrugada, lá no TV Terror, onde um filme terminou e já começou um outro filme que também já tinha sido reprisado. Principalmente Sexta-feira 13. Sabe quando as pessoas falam, nossa, de novo, tá aparecendo Sexta-feira 13? Eu acredito que foi a partir daí que tirou esse argumento, essa tiração. Porque o TV Terror reprisou muitas vezes o Sexta-feira 13. E aí os fãs começaram a se cansar dessa programação muito repetida dos filmes. E aí migravam pro Cine Sinistro. Mas o TV Terror foi muito importante na vida de muitos fãs de filme de terror, principalmente do Sexta-feira 13. Porque só foi ali, né, que muitos de nós tivemos a experiência de assistir o Sexta-feira 13 numa TV aberta, numa TV de tubo. Tudo isso é porque o Sexta-feira 13 era um filme muito aguardado por muitos fãs do gênero. Sexta-feira 13 teve muitas polêmicas antes de ser exibido na TV aberta. Ixi, foi um monte de polêmica.
Mas eu separei aqui alguns filmes que foram exibidos lá no TV Terror que eu quero desbloquear sua memória para que você se lembre desses filmes. Talvez você não conheça, mas se você conhece, vamos assistir de novo. Na primeira parte que eu fiz esse vídeo, muita gente comentou de um filme que eu não tinha assistido, que é A Sociedade do Diabo. Ou melhor, A Sociedade dos Amigos do Diabo. E a história é sobre um jovem que ele passa a estranhar o comportamento dos pais, porque é uma situação muito estranha da forma com que esses pais começam a lidar com o assassinato que teve ali do amigo desse jovem. E esse jovem também não passa a estranhar só o comportamento dos pais. Ele também começa a estranhar o comportamento de toda aquela vizinhança perante alguns fatos que têm acontecido ali que envolvem assassinatos. Porque depois que um amigo dele morre, as pessoas não estão muito assim interessadas em querer saber o que aconteceu, se foi alguma pessoa ali daquela sociedade. Então o jovem passa a querer investigar por conta própria. Ele começa a perceber que existem alguns rumores que estão circulando ali naquela sociedade, que envolve a morte de muitos jovens ali, que tudo indica que essas mortes têm a ver com rituais satânicos. Eu agradeço muito. O que está acontecendo? Sabe, Bill, é assim. O show não pode parar. Quem é você? Esse filme aqui eu gosto pra caramba, gente. Exterminador 2. Mas por muito pouco, assim, por uma pitada de sal, o Exterminador 2, que não é o Exterminador do Futuro, ele não se tornou o filme O Maníaco de 1980. A diferença é que o Maníaco de 1980, o serial killer, ele começa a guardar ali alguns objetos das suas vítimas pra, vamos dizer assim, enfeitar, adornar alguns manequins. O Exterminador 2 é sobre um vigilante que ele passa a fazer ali justiça com as próprias mãos. Com as próprias mãos mesmo? É um anti-herói ou um super-herói, depende do ponto de vista de cada um, que começa a combater alguns crimes ali de Nova York, entre gangues, assaltantes, traficantes. Só que, como que esse cara e como esse vigilante, ele combate o crime? Ele tem um lança-chama, velho. Eu sou suspeito de falar de Exterminador 2 porque eu gosto demais desse filme. Esse filme aqui é A Semente do Mal, mas eu gosto de dar alguns nomes para alguns filmes. Eu gosto de chamar do Kinder Ovo Possuído ou o Kinder Ovo de Chernobyl, tanto faz. A história é sobre um casal ali, de um médico e de uma esposa, da sua esposa, a esposa dele, né, que tá grávida. E aí eles vão numa missão ali numa floresta, numa espécie de floresta, onde tá tendo um conflito ali entre o povoado de uma aldeia, uns índios, com alguns exploradores de madeira. A empresa que esses exploradores trabalham tá envenenando as águas ali dos rios. E como todo filme tem sempre alguma coisa, algum motivo para acontecer esse veneno que essa empresa tá soltando nas águas tá fazendo que os animais selvagens que moram ali naquela aldeia sofram de mutações genéticas. E aí esse médico, junto com a esposa dele, ele pega um filhote de urso e tem uma ideia bem que idiota de pegar um filhotinho de urso e levar para sua casa a fim de estudar para ver o que está acontecendo com esses animais selvagens que estão sofrendo essa mutação. Só que ele não imagina que ter levado esse urso para casa foi uma péssima de uma ideia.
Cara, esse filme aqui me causou uma grande expectativa na época. Porque eu podia jurar que o filme Nightwish era alguma coisa relacionada com a banda que eu mais gosto, cara. Mas não é. Mas em tradução literal, Nightwish ou Sonhos de Horror, que não tem nada a ver com a banda Nightwish, é sobre um professor de parapsicologia. Parapsicologia, para quem não sabe, é um estudo de fenômenos não muito comuns. E esse fenômeno estuda coisas que vão além das coisas naturais. Exemplos, que são telepatia, premonição, psiconese. Só para resumir, parapsicologia é o estudo de fenômenos psíquicos. E esse professor que estuda esses fenômenos psíquicos, ele começa a fazer experimentos, não é em cobaias qualquer, é nos alunos dele. E esses experimentos são os mais chamativos, como será a minha morte? E esses alunos que já estão muito crazy por conta desses experimentos do professor aí loucão, eles já não sabem distinguir aquilo que é real com aquilo que é fantasia, coisa da cabeça deles mesmos. E falando de filmes que tem professores muito crazes, também tem filmes com alunos muito crazes. E esses filmes também esse específico passou no TV Terror. Reanimator, por exemplo, onde um aluno de anatomia cria um soro que parece uma caneta marca-texto, e esse soro reanima metade, partes ou até mesmo um corpo humano inteiro. E cara, posso falar pra vocês, eu gosto demais de Reanimator, eu acho sensacional. Sim, doutor. E por último, sem dúvida e nem tão menos importante, quero falar pra vocês sobre um filme que ele vai desbloquear a sua memória como desbloqueou a minha. Pra quem já conhece, desbloqueia a sua memória, pra quem não conhece, passa a conhecer agora. A Fortaleza Infernal é um filme que tem aquele ator, que eu não sei o nome, não sei pronunciar, mas ele é muito conhecido pelo papel de Magneto. Vou deixar o nome e a foto dele aqui pra vocês verem, porque eu não sei pronunciar esse nome aí não. A história é sobre um pelotão do exército que tem a brilhante ideia de buscar abrigo ali numa aldeia dentro de uma fortaleza na Romênia. E os moradores que moram ali ao redor dessa fortaleza, eles têm algumas ideias do que possa ser aquela fortaleza que o pelotão ali está procurando o abrigo. Os aldeões acreditam que aquela fortaleza não seja só um lugar entre paredes, mas sim um santuário, que também pode ser uma prisão para qualquer pessoa que entrar ali dentro da fortaleza. E não demora muito pro pelotão, pro capitão ali descobrir que eles estão presos dentro daquela fortaleza. E aí alguns acontecimentos sobrenaturais passam ali a ocorrer com algumas pessoas ali, com alguns soldados desse pelotão. Mas ainda assim, existe uma outra pessoa que tá meio por detrás de tudo isso que tá acontecendo. Que fica meio no ar, né? Quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa? Ajudar ou atrapalhar ou abafar o que tá acontecendo ali dentro da Fortaleza Infernal? O quê? Morte à sua volta. Em suas mãos. Não. Então o que você sente?
E o TV Terror teve muitos outros filmes que foram clássicos absolutos que foram exibidos lá. Eu só me lembro desses porque esses aqui foram para desbloquear a sua memória. Agora desbloqueia a minha aqui nos comentários quais os filmes que passaram lá no TV Terror que eu não citei aqui nesse vídeo, porque pode ser que a gente faça uma segunda ou terceira parte desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também compartilhar nos grupos para desbloquear a memória de outras pessoas. Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!